estamos falando sobre como viver em um mundo caído, como viver em uma sociedade onde os valores de Deus estão sendo colocados de lado, como viver em uma sociedade onde o individualismo tem sido uma das suas principais marcas, uma sociedade onde a polarização é enfatizada o tempo todo. Parece que ninguém pode pensar diferente, porque já é motivo de polêmica, de conflitos. Vivemos um século da liberdade da consciência, e quando queremos impor a nossa liberdade, infelizmente querem nos castrar a liberdade, querem nos oprimir. É o século dos direitos humanos, é o século do direito dos iguais, é o século da justiça social, é o século onde nós estamos cada dia mais buscando valores, sentidos humanos e esquecemos os valores espirituais, porque é um século onde o que importa é o aqui, o agora. Ninguém se preocupa o que vai acontecer após a morte, ninguém se preocupa que há uma regência mundial, há uma regência sobre todas as coisas que está por trás de tudo isso. Nós estamos vivendo de fato um tempo de transformação, um tempo de renovação, um tempo de inovações que são inevitáveis, que podem ser benéficas e também podem ser maléficas, conforme a importância que você dá a essas transformações. E a igreja está nesse mundo, nesse caldeirão de coisas, e nós estamos vivendo, eu diria que um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, em que, como igreja, nós precisamos olhar para esses desafios que são externos, mas muitos desses desafios também são internos, e que nós, enquanto igreja no Brasil, nós estamos sem saber o que fazer. Nós estamos vivendo alguns desafios externos, e esses desafios externos impõem sobre a igreja comportamentos, atitudes, e nos confronta a nos posicionarmos. E um dos grandes desafios que nós estamos vivendo de forma externa é o desafio sociocultural, são as transformações que a sociedade está vivendo, e vivendo também as transformações culturais, porque aquilo que era peculiar a uma cultura está se tornando uma cultura global. É por isso que é um dos pilares da globalização, é a quebra da nacionalidade, da individualidade, da cultura peculiar a um povo, para nós nos tornarmos uma massa, um povo único. E os valores que eram muito peculiares à natureza de cada cultura está sendo absorvido pelos valores globais. Aquilo que era valor de família, aquilo que a gente aprendeu, e engraçado que a sociedade ela busca de forma insana questionar e responder ao mesmo tempo algumas dessas mudanças, dessas pluriculturas que nós estamos vivendo, e ela diz que a gente resiste, nós enquanto brasileiros, nós resistimos a abrir mão dos valores da família que fomos no decorrer dos séculos ensinados com a herança judaica cristã. Nós queremos resistir às mudanças que são naturais e que são necessárias para as novas conjunturas familiares, e aí diz que a gente não quer mudar porque a gente sempre viveu com a cultura judaica cristã que sempre impôs valores,
sempre impôs posicionamentos e posturas e quer que a gente aceite. Nós estamos vivendo um desafio muito grande externo de ser igreja em um mundo pluricentral, cibernético, pluricultural, uma sociedade que pensa em liberdade para tudo e para todos e que afeta diretamente aquilo que a gente acredita. É a cultura também marcada pela transitoriedade, onde nada mais é fixo, nada mais é sólido, nada mais é absoluto, tudo é relativo, inclusive as relações também são relativas. E essas relações também são relativas no conceito em que a gente absorve essa cultura para as nossas relações também eclesiásticas. Perdemos o senso de pertencimento, perdemos o senso de envolvimento, de comprometimento com a igreja local. Por quê? Porque isso são valores que já estão sendo ultrapassados pela sociedade, onde ela prima pelo fato de que você deve se sentir bem, você deve ter prazer, você deve ter sucesso em todas as coisas que você está diretamente envolvido. E se essa congregação, ela não corresponde a essa necessidade, se ela não está voltada para suprir as suas necessidades, então ela precisa ser uma congregação passageira. Eu preciso buscar uma outra congregação. E como nós estamos vivendo também um século do inconformismo, nós não somos conformados com nada, nós estamos sempre incomodados com alguma coisa. Se pintamos a casa de branco, no decorrer do tempo a gente quer pintar de azul, e depois que a gente pinta de azul, o azul já não é mais agradável, a gente volta para amarelo, e a gente está sempre inconformado com as coisas. Então, esses indivíduos que absorvem esse comportamento, essa fluidez, essa liquidez das relações, passa por diversas congregações, porque elas estarão sempre inconformadas com alguma coisa. É assim que a sociedade está vivendo. O modo de viver socioeconômico também está mudando. Nós estamos vendo uma sociedade que impõe direitos humanos, mas milhares e milhares e milhões de pessoas não tomaram nem a primeira dose, e essa sociedade de direitos iguais estão já sendo beneficiados em estar tomando até a terceira dose, quando na realidade milhares e milhões de pessoas nem tomou a primeira, sobretudo os países pobres. E é uma sociedade que busca a liberdade, a igualdade e a paz. É o slogan da ONU. Que paz é essa? Que igualdade é essa que eu posso tomar a terceira dose e milhares de pessoas não têm nem a primeira, porque são pobres? Os países não podem comprar a vacina. É uma sociedade hipócrita, que diz que exige comportamentos, mas ela mesma contradiz os seus próprios comportamentos. E nós estamos nesse embaraço aí. E esses perfis dessa sociedade está trazendo para dentro da igreja também uma série de desafios. Vivemos o desafio de ser cristão não eclesial. É por isso que nós estamos já enfatizando muito mais a nossa relação enquanto congregação virtual. São mudanças que a gente está vivendo. Seja com efeito da pandemia ou não, hoje você pode ser membro de uma igreja evangélica no Brasil de forma virtual. Você sabia? Você pede apenas para se inscrever ou fazer parte daquela congregação, e você participa de todas as atividades online. Isso também é culpa, um pouco, do denominacionalismo, que são instituições falidas. São instituições que preservam muito mais a sua história do que propriamente a sua relevância enquanto organizações para-eclesiásticas.
E aí alguém diz, eu sou da Convenção Batista, outro diz, eu sou das Assembleias de Deus, outro diz que eu sou congregacional. Irmãos, isso tudo é falido. São organizações que não se importam verdadeiramente com a vida e com a essência das igrejas. E há inclusive uma tendência natural que essas organizações, por conta das adaptações que a própria sociedade está vivendo, ela fique descontextualizada. E é isso que a gente está vivendo. Como nós estamos vivendo os desafios da linguagem e da comunicação. Hoje, o que era natural para um pastor pregar para a sua comunidade, o seu rebanho, e falar de tudo, e compartilhar de tudo, hoje o pastor tem que ter cuidado com o que ele vai falar, porque além de alguns membros da igreja não concordarem com certos assuntos, a gente ainda tem que ter cuidado com tudo que a gente vai se expressar, que vai para a internet. Ou seja, a gente está vivendo relativamente uma censura de linguagem e de comunicação. E nós estamos na era digital. E como era digital, a igreja precisa se adaptar a esse modelo. Sempre houve e haverá sempre um desafio para a igreja. Eu acho que tudo que foi pregado domingo passado, e a gente trouxe aquela reflexão de avaliação e de aplicação após a mensagem, o que ressoou a semana toda na minha cabeça é a ideia de alguém estar em uma bolha. Alguém pode até dizer assim, mas o pregador prega 40, 50 minutos, a pessoa só fica com a palavra. Mas foi a palavra que ficou a semana toda na minha cabeça. E os irmãos que estavam aqui, os irmãos que ouviram a mensagem no domingo passado, sabem muito bem o que representa alguém estar em uma bolha, né? Se referindo especificamente àquele contexto de Esther, vivendo no seu mundinho, no seu contexto. Irmãos, o capítulo 4 de Esther, ele vai trazer à tona os desafios vivenciados por Esther, Mordecai e por toda a sociedade judaica da época. Sempre houve, e também domingo passado foi muito falado sobre isso, sempre houve a perseguição contra a igreja, sempre houve as dificuldades de ser discípulo, sempre houve as dificuldades interiores dentro de nós mesmos, em lidar com as nossas lutas espirituais interiores para seguir fiel ao Senhor Jesus. Esses desafios sempre existiram, nós só estamos vivendo em dimensões maiores. E o que vamos encontrar, à luz daquilo que já foi iniciado domingo passado na mensagem, é que o texto do capítulo 4 vai trazer a plena definição de dois tipos de discípulos. E olha que eu não gosto muito de falar dessas coisas assim, de dois tipos, de 4 formas, 4 passos, eu não acho muito legal isso. Mas o texto nos chama a refletir sobre isso, o texto nos chama a nos confrontarmos, e a primeira reflexão que eu quero trazer é baseado naquilo que nós vamos ouvir, que seja o perfil de um discípulo verdadeiro e um discípulo menos comprometido. Quem eu me encaixo hoje? A quem eu me reporto? A quem é referência para mim? A quem eu me identifico? E aí, antecipadamente, nós vamos avaliar o comportamento de Mordecai e o comportamento de Esther. Vamos avaliar o comportamento de Mordecai como o comportamento de um estilo de vida de um discípulo verdadeiro. E nós vamos olhar o comportamento de Esther como um estilo de vida de um discípulo não tão comprometido. E precisamos, na conclusão disso, avaliar quem eu sou nos desafios desse século. Porque o mundo caído sempre foi caído. Era caído no dia desse contexto do livro de Esther, como tem sido hoje.
Em proporções maiores, sem dúvida. Com desafios maiores, sem dúvida. O que poderia ser desafio naquele contexto de lá, como um desafio, diríamos, histórico, geopolítico, porque a perseguição toda de Amã não era uma perseguição de identidade econômica, não era uma perseguição com a questão cultural, aquilo ali era uma perseguição de alguém que tinha problemas com o povo de Israel na sua história de vida, com os seus pais anteriores, que já pensou no período da história com Saul perseguir e matar o povo de Israel, e Amã era descendente desse povo. Então ali era uma perseguição mais no âmbito político, que aproveitou o contexto religioso. Hoje, a perseguição que nós estamos vivendo, elas vão por várias vertentes, em proporções globais, porque o que era algo local se tornou algo global. Ser discípulo de Jesus no atual século vai ser um desafio em qualquer cultura que você vá. Se você estiver em uma cultura dos países subdesenvolvidos, você vai ter algumas características dessas dificuldades, desses desafios. Se você for para os países de primeiro mundo, você vai ter outra perspectiva de desafio, mas os desafios vão continuar em você ser alguém diferente nessa sociedade, que é uma sociedade caída, decadente, e que parece que a gente, como igreja, e eu falo igreja no modo geral, parece que a gente não conseguiu entender que a gente não consegue ter compatibilidade com essa sociedade. Seja ou não considerado um radical, mas o que a gente preza, o que a gente crê, o que a gente acredita, os nossos valores, os nossos princípios, o mundo nunca vai aceitar. Por isso que Jesus, de forma muito clara, ele diz que aqueles que amam o mundo odeiam o Senhor, e quem ama o Senhor, o mundo odeia, porque não há compatibilidade. Portanto, não adianta a gente achar que a gente pode ser relativamente aceitável ou totalmente sociável a essa sociedade. E eu não estou querendo dizer que não sejamos empáticos, que nós não sejamos inseridos no contexto das inter-relações da nossa sociedade de modo geral, mas, irmãos, em algum momento vai vir a existir o confronto onde você precisará se posicionar. Por mais que você seja totalmente democrático, por mais que você seja empático, por mais que você seja tolerável, vai chegar um momento que você vai ter que dizer quem você é. Capítulo 4 diz que quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, ele rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Uma coisa que eu não tinha me atentado, que também na mensagem no passado veio à tona, é que nós estamos falando de Mordecai, que nesse momento era a segunda pessoa no império, mas que foi muito bem aplicado o fato de que ele, ao receber o reconhecimento de todo o império medo-persa, porque ele foi apresentado com as indumentárias, com o cavalo do rei, com o anel do rei, ele foi reconhecido por todo o império, mas Mordecai não perdeu a sua humildade e simplicidade e continuou à porta da casa do rei, do palácio. E aqui o texto diz que ele estava ali à porta do rei, como sempre esteve, independente de ele ser o número 2, né, do império. E em todas as províncias, o versículo 3 do capítulo 4 diz: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, como com jejum, choro, lamentação, e muitos deitavam em pano de saco e cinza.
essa parte e o decorrer do texto do capítulo 4 vai trazer algumas características autênticas de um discípulo que nós vamos tomar como parâmetro aqui a vida de Mordecai, porque ele, nesse contexto e nesse livro, ele nos inspira, ele transpira a dependência, a confiança, a esperança em Deus, de maneiras que ele exemplifica para nós como devemos andar, como devemos viver nesse mundo, porque o que nós queremos tematizar nessa mensagem é como anda a igreja neste mundo caído. Como estamos andando? Mordecai vai nos dar algumas características e eu queria que você acompanhasse comigo. Versículo 10 do capítulo 4. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai. E aí o texto vai falando todos os servos do rei, e ele vai descrevendo. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Viver neste mundo, viver nesse século, é viver independente das circunstâncias, com um espírito reverente e dependente totalmente do Senhor. O versículo 1 diz que Mordecai, quando soube desse decreto, quando chegou ao conhecimento desse decreto, a primeira coisa que ele fez foi entrar em um espírito de reverência e dependência a Deus. Porque a gente sabe que quando alguém se vestia de vestes como tais aqui, e era a veste grosseira, era a pele escura do animal, era uma vestimenta que incomodava, quando alguém tomava essa posição no contexto judaico, ou ele estava arrependido, ou ele tinha diante de si uma catástrofe nacional, ou eles estavam passando por uma peste, malignidade muito grande sobre o seu povo, e que nesse contexto aqui, ele se veste dessa forma, porque ele está vendo a iminente praga, miséria que havia sobre o povo de Israel. Então ele entra em um estado de reverência e dependência diante de Deus, por isso que ele se veste desse jeito. Primeira coisa que a gente aprende com Mordecai para viver nesse mundo é que, irmãos, independente das circunstâncias que a gente viva, nós precisamos ter um espírito reverente e dependente de Deus. Ao vestir sobre pano de saco, Mordecai se humilha diante do Senhor. Ele se aquebranta, ele se arrepende, ele se manifesta em um ato de esvaziamento do seu eu, da sua posição, e entra em um estado de vestir roupas, e ainda vai para um outro estado mais agravante, que é se jogar sobre si cinzas, que é o mesmo de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou um João ninguém. Eu sou alguém que não tem nada, que não tenho condições nenhuma de me conduzir, eu não tenho condições nenhuma de sair dessa eminente situação que está acontecendo sobre o teu povo e sobre a minha vida. Senhor, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho título, eu não sou intelectual, eu dependo do teu agir, do teu poder, dependo de ti, e é esse estado de espírito que o Senhor quer que a gente viva nos dias de hoje. Eu preciso viver consciente do meu pecado. Quando ele lança essas cinzas diante do seu corpo, e vestido como estava vestido, ele reconhece o seu estado pecaminoso. Para a gente viver nesse tempo como igreja, a gente precisa estar diante do Senhor o tempo todo se autoavaliando, como foi falado aqui, pegando lá aquele quarto escuro do nosso interior, que a gente sabe muito bem e que precisa ser confessado diante do Senhor, que precisa ser confrontado diante do Senhor, que precisa ser tratado por Deus. Ele diz: Senhor, eu sou uma ruína, eu não tenho força para resolver esse problema.
as circunstâncias não eram favoráveis e não vão continuar sendo favoráveis em vários aspectos para a gente, e nós estamos vivendo de forma geral, cada um, se nós formos sentar e falar com cada um aqui, um menos mais do que o outro, mas estamos vivendo cada um na sua demanda, situações e circunstâncias difíceis, e que a gente precisa reconhecer que de fato não temos força para resolver o problema, que não temos capacidade, título nem condições, mas dependemos de Deus. O versículo 4 diz que quando as criadas, e a parte B diz assim, mandou-lhes roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco. Isso é Esther, quando soube do estado que ele estava, ela manda trocar de roupa. Segunda coisa que a gente aprende com Mordecai é que a gente tem que viver um tanto ligado ao primeiro aspecto, nós temos que viver em total contrição e total rendição e dependência diante de Deus. Irmãos, rejeitar o pano de saco e as cinzas é assumir o risco de se revestir de si mesmo, de tentar resolver o problema por suas próprias forças. Resolver a questão que estava ali diante da sociedade judaica, a morte de todos os judeus. Se ele rejeita isso, se ele rejeita esse estado de dependência diante de Deus, ele assumia o risco de achar que era capaz de fazer alguma coisa. Mas vestido e permanecendo vestido de pano de saco, havia sobre ele a consciência de um espírito arrependido e totalmente dependente de Deus. Nós não teremos outra alternativa a viver nesse século para os próximos anos, se não for completamente dependente de Deus. E quando eu falo dependente de Deus, eu falo de relação, eu falo de intimidade, de vivência, de contato com a palavra do Senhor, com a vida com Deus. A gente não vai suportar as circunstâncias e a adversidade dessa sociedade se nós não estivermos dependendo de Deus. E essa dependência ativa, essa busca, essa necessidade de estar em comunhão com o Senhor. O versículo 5, a gente aprende um terceiro princípio, que é viver uma comunhão de sentimentos e atitudes com seu irmão, que aqui representa o povo judeu, mas que em nossos dias representa a igreja. Então Esther convocou Atá com um dos seus oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo daquele jeito. Pode ser que ele estivesse numa posição em que se identificasse com a bolha que Esther vivia em meio a todo o caos que estava no império, todo medo, toda ansiedade que o povo de Israel estava vivendo, e ela estava ali desconectada, completamente distraída. Poderia ser que ele também assumisse essa posição, porque a posição dele era para isso, para ele estar também dentro do palácio, convivendo com as coisas maravilhosas do palácio, completamente desconectado com o que o povo de Israel estava sofrendo. Mas ele, irmãos, estava com o coração perturbado, ele estava incomodado não apenas pela sua própria vida, mas a vida do seu povo, o risco que o povo corria. Irmãos, nós estamos vivendo muito absolvido pela sociedade de hoje, no contexto de igreja, onde enfatizamos a nossa individualidade, que é incompatível com a Bíblia. Porque quando a igreja, e todas as vezes que o Senhor Jesus e seus apóstolos falam sobre igreja, ele nunca fala de indivíduos, e que também domingo passado foi corrigido isso aqui. Porque a gente fala muito, igreja, quem é igreja? Sou eu. Não, igreja somos nós. Eu sou parte, eu sou um membro do corpo. Parece que a gente está tão absorvido, estamos correndo tanto atrás de nós mesmos,
feito um cachorro que corre atrás do rabo de si mesmo. Nós estamos muito preocupados com o nosso bem-estar, nós estamos preocupados tanto com a gente que a gente se preocupa que a gente é um corpo. Que nós não somos mais movidos nem perturbados pelo sofrimento e pela dor do outro. A gente não liga mais, irmãos. Nós estamos em um modo operantes religiosos que a gente está simplesmente vindo, como diz o português, dar culto. Dar culto. Não sei como é que está a vida do outro. Será que você não está em uma bolha religiosa? Esté estava em uma bolha secularista. Será que você não está em uma bolha religiosa? Estou aqui no meu mundinho, eu dei meu culto, acabou o culto, 11 horas acabou o culto, estou indo para casa. Como é que está o outro? Ou nós estamos tão absorvidos pelo esse pós-modernismo, da ênfase à individualidade, que para a gente não nos importa. E eu não estou falando em relação a olhar para o outro no sentido de uma ajuda, uma filantropia. Eu estou falando no sentido de entender que eu preciso do outro. Eu fico muito preocupado com a perda de sentimento de pertencimento que a igreja está vivendo hoje. Eu fico muito preocupado com isso. Nós estamos vivendo um corpo desconectado. Nós estamos vivendo um corpo completamente individualizado. A gente não se preocupa mais uns com os outros. Que, diga-se passagem, é uma das principais marcas da igreja primitiva, porque nós vamos encontrar as cartas pastorais, as cartas gerais de Paulo, e nós vamos encontrar várias vezes ele falar uns com os outros, que nós chamamos dentro da teologia de mutualidade. Orai uns pelos outros, sujeitai-vos uns pelos outros, amai uns aos outros, exortai uns aos outros. São 27 citações na teologia de Paulo sobre uns aos outros, porque não existe igreja individualizada. E aí eu volto a refletir sobre uma frase que eu tenho dito aos irmãos, e é uma frase real: a salvação é pessoal, mas não é individual. Não é só você que vai para o céu, não. Quem vai para o céu é a igreja. Tem gente que, não, eu sozinho. Ah, pastor, mas a salvação é pessoal? É, sem dúvida. A salvação é pessoal, mas a forma em que eu vivo a minha salvação, eu contribuo para que o outro seja salvo. Vamos pensar nessa perspectiva a alguém que nasceu, né? Temos alguns bebês aqui, pelo menos 2. Um mais novo, um mais avançado de dias. Vamos pensar que os pais vão deixar esse bebê lá no berço. Deixa lá. Ele vai se virar. Esse bebê vai fazer o quê? Vai morrer. De fome, de carinho. Vai morrer. Mas a gente está fazendo muitas vezes assim com novos convertidos. Então, a minha salvação é pessoal, mas a forma em que eu cuido dele, a forma em que eu interajo com ele, a forma em que eu motivo a sua fé, eu vou contribuir para que ele também seja salvo. Porque o Senhor vem buscar a igreja. E a gente vai encontrar Mordecai preocupado com o povo, com a igreja dos seus dias. Ele poderia muito bem estar também no mesmo contexto de Esther. O versículo 3 me ensina outro princípio que caracteriza a vida de alguém que é autêntico discípulo. E diz: em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro, lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. O povo judeu era um povo, e é um povo, que sempre foi seguido por homens que eram referência. O quarto princípio que eu aprendo com um discípulo que é autêntico da fé cristã
é que ele exerce uma fé influenciadora. O comportamento de Mordecai foi um comportamento que disseminou para todo o povo. E a expressão é a mesma. Entre todos os judeus, jejum, choro, lamento, pano de saco e cinza. A postura de humilhação, de arrependimento, de súplica, de dependência de Mordecai chegou para todos os judeus e foi espalhada para todas as províncias do reino Medo-Persa, gerando um quebrantamento generalizado entre os judeus. Irmãos, como tem feito falta nos nossos dias uma fé que acaba disseminando, influenciando o outro. E eu digo que a gente não vive muitas vezes isso nos nossos dias por conta dessa síndrome do individualismo que a gente está vivendo. Então a gente já chega para o outro compartilhando as nossas dores, porque o que falta hoje nos nossos dias não é fala. Não é comentário, não é diálogo, não é comunicação. O que nos falta hoje é a escuta. Aí você vai saudar o irmão, e eu tenho feito esse teste. Vai saudar o irmão, como é que está? Como é que está assim? Tudo bem, estou passando essa luta, aí já começa. Aí ele está falando sua luta, rapaz, para aí que eu também, o carro quebrou, aí eu nem sei o que ele passou direito, porque eu estou passando, eu quero jogar para fora a minha luta. Aí está assim, um pacote que a gente encontra o irmão, já é para lançar para o outro. A gente não para e diz, diga meu irmão, qual é a sua luta mesmo? Então, vamos orar aqui. Vamos orar aqui. Como a gente está sentindo falta de irmãos que, diga meu irmão, você está passando por essa, mas eu acredito que nós vamos orar, Deus vai fazer um milagre, que as coisas vão acontecer. Não, a gente está tão absorvido com as lutas que a nossa fé está, irmãos, não sei que tamanho está menor do que o grão de mostarda. A gente não tem fé que Deus cura, a gente não tem fé que Deus faz milagre, a gente não tem fé que Deus abre porta, a gente não tem fé que Deus fecha a porta, a gente não acredita mais nas coisas que Deus é capaz de fazer, porque a gente está olhando muito mais para as nossas adversidades, circunstâncias e lutas, e a gente esquece. Como a gente tenta resolver e não consegue resolver, a gente também não consegue olhar para fora de nós mesmos e perceber que existe um Deus que pode fazer maravilhas e é capaz de fazer maravilhas, porque a gente quer resolver os nossos problemas usando todos os meios, principalmente os científicos. Por quê? Porque é outra tendência que nós estamos vivendo na sociedade de hoje. Se não for cientificamente comprovado, eu não acredito. E a gente está vendo aí o que é que a ciência está fazendo com a pandemia. Tem médico que diz, tome vacina. Tem outro médico que diz, não tome não. Aí tem médico que diz, tome essa, mas na segunda dose não tome ela. Você não sabe o que é que eles querem. Mas é o cego que diz que nós precisamos tomar a tal da vacina. E eu sou a favor, já tomei a minha, viu, irmão? Sou a favor que a gente tem que tomar. Não vamos entrar aqui na ideologia da conspiração. A vacina sempre teve, e a gente precisa tomar a vacina. Mas a ciência não sabe o que pode fazer com essa questão dessa pandemia. E nós estamos vivendo uma perspectiva de fé científica. Eu estou até pensando como era o período pós-reforma, em que a racionalização era o ponto fundamental dentro da igreja. Olha, se isso aqui está explicado, se isso aqui tem um fundamento histórico, isso aqui tem uma comprovação antropológica, eu acredito. A gente não acredita mais pelo fato de ser um milagre. A gente não acredita mais pelo fato de que não há uma explicação, que não há cientificamente uma resolução, que não tem um artigo, não tem um PhD que explique isso, porque as coisas de Deus vão além da ciência. Mas a gente não tem mais essa fé. Eu estou falando para mim também, meus irmãos. Estou falando para mim. Eu saio para comprar as coisas com medo. E esse medo está na cabeça da gente. Como tem que sair mesmo para comprar, eu vou. Logo no início é quando alguém se batia comigo na feira, eu ficava já, como eu estava sem álcool, né? Se eu tivesse com álcool, eu acho que já
E a gente está ficando assim. Por quê? Porque é um medo. Eu não sei até que ponto ele já está virando um medo crônico. É patológico. Mas eu sei que está assim. Lógico que a pandemia é real, está matando, isso é fato, mas a gente, dentro do possível, criando todos os meios, todos os mecanismos, a gente precisa viver. A gente precisa comprar, a gente precisa ir e vir. E eu não estou fazendo analogia nenhuma aqui política. Porque se a gente ficar dentro de casa, a gente vai comer o quê? Vai ter que ir para o mercado para comprar. Ou então usar esses aplicativos que traz em casa. Mas a gente não afeta mais o outro com a nossa fé. O versículo 7 e o versículo 8 traz uma outra característica de Mordecai. Se havia alguém antenado, era esse cara. Ele diz no versículo 7, Mordecai contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanto prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto. O cara já andava com todas as leis. Irmãos, a gente deveria estar ligado na CPI, ligado nessa política que está aí se articulando para a eleição de 2022. A gente fica assim, desconectado. Os homens assistindo agora as Paralimpíadas, ou os vice-vitórias da vida, desculpe os irmãos que é Vitória, assistindo um time frustrado, desculpe aí os irmãos, é Paris Saint-Germain agora, né? Aí fica conectado, esquece de ver que estamos em pandemia e que a situação política do nosso país é crítica. As irmãs agora estão assistindo a novela nova do Imperador aí. Não é? Não tem? Tem o quê? Tem controvérsias, tem. Sempre tem. Antenado, irmãos. Ligado. O povo de Deus, o discípulo do Senhor, ele tem que estar ligado em tudo. É assistir tudo, ouvir de tudo, e principalmente nos nossos dias nós temos que ouvir o que é que eles pensam, o que é que eles falam, quais são as ideologias, quais são os propósitos, até para que a gente tenha um fundamento para combater. Eu estava ouvindo com Isabelle uma live de uma deputada jovem, e no debate que ela tinha com outros políticos, e aí vai aquela questão da polarização da direita e da esquerda, no debate sempre estava existindo isso. Eu achava interessante, sem colocar nenhuma identidade política aqui, eu achava interessante que a direitista, né, que é a forma que estão usando hoje para não usar outro nome, sempre perguntava para a debatadora, aquela que estava veementemente defendendo a sua ideologia, o que é isso? Como, por exemplo, o feminismo. Mas o que é o feminismo? Irmão, não sabia responder. Não sabia. E graças a Deus eu li, mas a palestra sobre ideologia de gênero foi muito importante, porque a gente teve uma visão mais ampla para quem participou. Mas tem gente que, eu sou contra a ideologia de gênero. Aí você pergunta, eu já fiz esse teste. E o que é ideologia de gênero? Não sabe nem o que é. O povo de Deus tem que estar ligado, tem que saber o que é, que não é, ler, procura saber, pega livro, jornal, está antenado de tudo, porque quando você for no mercado, tiver um debate desse, eles não têm a consciência apenas que você é um cristão, mas que você é alguém que tem uma opinião e tem liberdade para expor a sua opinião. E a gente fica acuado. Mordecai não apenas sabia da lei, ele tinha a lei na mão e mandou para Ester. Não sei que mundo é que Ester estava, que não viu o próprio marido impor uma lei que estava diante dos seus olhos. Ela estava ali, ó. Que a gente tem uma perspectiva de Ester muito positiva, né? Mas por trás de Ester estava esse verdadeiro discípulo, orientando, discernindo. E
O versículo 9 ao versículo 14, ele diz: não pense que de fato, o versículo 13, não pense que de fato, por estar no palácio do rei, todos os judeus, só você vai escapar, viu, Esther? Aceite essa perspectiva que olha que nós precisamos viver nesse mundo caído com discernimento espiritual. Com discernimento de ver, inclusive, as circunstâncias que nós estamos vivendo, que é outra coisa que nós estamos vivendo hoje. Parece que a igreja está realmente em uma bolha. E quando alguém fala, e a gente quase que não ouve ninguém falar sobre isso, e é bom até que a gente pense a falar sobre isso, irmãos, essa pandemia faz parte da agenda de Deus. Essa pandemia está dentro das perspectivas proféticas, e tem gente que não consegue entender isso. Como é que uma pandemia que afeta o mundo não está dentro do plano de Deus? Aí o pessoal está: não, esse negócio vai passar, a vacina, já tomamos a primeira dose, já tomamos a segunda dose, vai tomar a terceira dose, e parece que essa pandemia não para, porque é um propósito de Deus em tudo isso. E sabe qual é o propósito principal? Que Ele está voltando. A gente está assim atento: é a pandemia, é vacina. Não, é Jesus que está dizendo: prepara a igreja, porque eu estou voltando. Falta discernimento para a gente perceber, irmãos. Não está nada normal, não. Essas questões geopolíticas que está acontecendo no mundo, essa articulação dos blocos que estão se organizando politicamente contra outros blocos, porque a gente não pode nem falar porque está com acesso à internet, mas a gente percebe as articulações que os profetas haviam dito, que esses blocos vão se unir para dar menção ao anticristo, e a igreja está assim: não é? Porque é os esticadinhos. Que os esticadinhos tomou o nosso estado aqui agora. Os esticadinhos tomou o nosso estado. Não tomou o estado da gente não, está tomando o mundo. Tem um propósito espiritual. A igreja está assim, ó. Olha os decretos, irmãos. Existe uma agenda global. Vá na internet, olhe. Veja que existe toda uma articulação política, geopolítica, para implantar um governo único. Ah, pastor, mas desde o tempo de meu bisavô eu já falava nisso, mas agora está muito mais claro. Agora não está mais falando não, está sendo verbalizado. Questão de liberdade, igualdade, direitos humanos, ecossistema, tudo isso, irmãos, é uma política de agenda global. Vai lá ver a agenda 2030 da ONU, que você vai ver tudo isso. Os 17 pilares, que envolve tudo o quê? Vai culminar tudo em quê? Em um governo único. Mas a igreja está assim, ó. Ah, essa pandemia vai passar mesmo. Porque tem a ciência que está estudando para isso, mas ela está sinalizando alguma coisa para você? Ela está indicando alguma coisa? Aí a gente fica nos viés políticos, discutindo, um bocado de pastor, um bocado de crente, porque é bolsonarista, aqui não é... Meu Deus, eu estou preocupado com isso. Estou preocupado é que o Senhor Jesus está mostrando, os sinais. Era um cara antenado e com discernimento. E eu acho interessante que ele vai usar 3 coisas aí, do versículo 9 ao versículo 14 de Esther 4. Primeiro ele vai dizer para Esther, o texto vai dizer: pois você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Primeira coisa que a gente vai observar é a certeza de que a perseguição ia resultar na morte de todos os judeus, independente de viver ou não dentro do palácio. Irmãos, quando a perseguição chegar, e eu também não quero entrar no viés teológico para dizer que é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, o que eu sei é que quando a perseguição vier, se você é crente, se você não é crente, que você é fraco, se você é forte na fé, a perseguição vai vir para todos que se declararem que é discípulo de Jesus.
até para os desigrejados, que defendem que tem a fé em Jesus. Não vai ter ninguém que vai se escapar. E diga-se passagem que a gente já tem uma parte do mundo que já está em perseguição pela sua identidade religiosa, que a gente aqui não conhece, que a gente não sabe. Um dos inúmeros americanos que foi mortos ali naquele aeroporto no Afeganistão é filho de um diplomata americano, de uma igreja batista americana. E ele, tanta gente ali por cima, acabou pisando e matando esse jovem americano. E a revolução da morte desse jovem está tão grande nos Estados Unidos, que já 7 senadores da República Americana estão pedindo o impeachment de Biden, por causa da morte desse rapaz. E inúmeros outros americanos que morreram, querendo sair do Afeganistão e não conseguiu, como a gente viu nos noticiários. A perseguição vai vir para todos. Se você se declara que é de Jesus, vai vir para você também. Não importa se você vai ter posição, se você vai ter dinheiro, se você não vai ter dinheiro, não importa o que você for. Se você se identificar como filho do Senhor Deus, como discípulo do Senhor Jesus, a perseguição vai vir contra você. Que a moral já está vindo, mas vai ser a literal. A certeza de que se você não permitir ser usado por Deus, Ele levantará outro que faça a fim de cumprir com seus propósitos. Irmãos, a agenda de Deus não é alterada. Sabe quando foi que Deus fez a agenda para a humanidade? Na sua eternidade. Lá na eternidade ainda, quando não existia nada, Ele já tinha programado tudo na sua triunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já programou tudo. Eu vou fazer um homem igual assim, vai acontecer isso, vai a sociedade desse jeito, mas vou mandar você, meu filho, para ele. Ele já tinha programado tudo. Ele não muda a sua história. Ele não vai dar um jeitinho para isso aqui, vamos dar um parêntese aqui, vamos dar um aspa. Não, Jesus, Ele tem uma agenda fixa e a sua agenda vai se cumprir como já se cumpriu até aqui a palavra, porque Ele disse que vai passar todas as coisas, mas a sua palavra permanece para sempre. Então, por mais que você não faça, por mais que você não queira viver uma forma autêntica, o Senhor vai levantar sempre alguém no seu setor de trabalho que seja realmente um crente. Lá no seu condomínio, se você não dá exemplo, se você não é referência, inclusive você é motivo de escândalo para dizer que é discípulo de Jesus, vai existir sempre um discípulo autêntico, onde alguém até vai diferenciar para a sua vergonha e dizer assim: fulano não é crente não, mas fulano é. Existirá sempre uma boa referência de Deus. Sabe por quê? Porque faz parte da agenda do Senhor. Toda a terra precisa conhecer a sua palavra. Assuma seu papel como instrumento de Deus para fazer diferença nesse mundo. Seja lá o que for, seja lá o que tenha, seja lá qual a posição, louve ao Senhor como instrumento de Deus. Irmãos, a gente precisa olhar para nós mesmos e deixar de ficar questionando qual é a razão da minha vida, por que eu estou aqui, por que eu moro nesse lugar, por que eu tenho essa posição, por que eu tenho esses recursos. Tudo isso é para a glória de Deus e você precisa estar conectado com Ele e dizer: Senhor, por que quem eu sou, por que o que tenho tem a ver com a sua história, com a sua agenda, com os seus propósitos através da minha vida. Senhor, me esclarece, me mostra qual é o canal que eu preciso ser, o que eu preciso fazer. Senhor, essa profissão, esse recurso que o Senhor me deu é teu, Senhor. Por que eu tenho tudo isso? Me direciona. Eu preciso ver qual é a conexão de Deus com a minha vida. Você não está aqui, você não é o número de mais de 7 bilhões, não sei agora que já morreu tanta gente, se ainda somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Você não está aqui por acaso, você faz parte da agenda, e eu gosto muito dessa palavra, do Altíssimo. Eu faço parte da agenda do Altíssimo. E eu quero me colocar totalmente em suas mãos, dizer: Senhor, só me mostra, porque eu sou muitas vezes cego. Só me fala, que eu muitas vezes sou meio surdinho, não consigo ouvir. Mas eu quero ser relevante.
Esther, vá lá que você se toque, que o Senhor te levou, porque, irmãos, era uma concorrência altíssima de mulheres mais belas, e o rei olhou para ela, e a palavra diz que viu graça, e a graça é charis, é a graça do Senhor sobre a vida daquela mulher. Não era porque ela era mais bonita de todas, não, é porque ela tinha a graça de Deus. Ela foi escolhida porque Deus tinha uma agenda com Esther, porque Deus planejou a vida de Esther, e olha que não foi uma vida doce, foi uma vida de abandono, foi uma vida de tristeza, mas ela estava dentro da agenda de Deus. E Mordecai disse: Esther, será que não é para esse momento? Será que não é quem você é, a sua história, a posição que você está? Olhe, Esther, conecte-se com Deus e perceba que você é instrumento de Deus. Olhe para teu irmão, pense na sua história, pense na sua formação, nos seus recursos, quem você é, onde você mora, com quem você anda. Você é a agenda de Deus para fazer diferença nessa sociedade. Se toque, igreja. E a gente, o tempo está passando. Irmãos, nós já estamos finalizando o mês de agosto. Vamos entrar no mês de setembro, estamos caminhando para mais de 2 anos de pandemia. Alguma coisa que não está batendo. O que é que eu tenho a ver com isso? Viva com espírito reverente, dependente de Deus. Viva em total e contrição e dependência em rendição ao Senhor. Viva em comunhão e unidade com seus irmãos, sentindo o que o outro sente. Se não consegue sentir totalmente, se aproxime de poder sentir. Exerça a sua fé influenciadora. Mantenha-se informado e esclarecido sobre tudo, para que você seja relevante naquilo que você falar, no seu posicionamento. Tenha discernimento de Deus. Tenha discernimento do Senhor. A gente aprende com o descompromisso de Esther, a partir do versículo 4, ao ver que Mordecai estava aflito. Um crente descomprometido e secularista tem a vida absorvida pelo século. E você consegue identificar perfeitamente um crente secularista. Porque ele é encantado com a oferta do mundo. O crente secularista, ele é encantado com as coisas do mundo. Porque ele quer ser socializado. Ele quer ser incluído. Ele não quer ficar de fora. Eu não sei se os irmãos entendem quando eu falo isso. Mas a gente acaba perdendo a nossa identidade para não ser refutado em um setor de trabalho. Para a gente não ser rejeitado, a gente aceita, fica calado. A pessoa fala, porque Deus é miserável, só que aí a gente fica calado, não fala nada, porque a gente não quer ser deixado de lado. Nós estamos nos preocupando muito com a nossa socialização. E esse é o problema da igreja. A igreja está vivendo um tempo em que ela quer ser sociável. E para ser sociável, você tem que aceitar os valores do mundo. Então a gente não vai mais questionar nada no condomínio, no prédio onde a gente mora. Porque se a gente for falar alguma coisa, o pessoal vai dizer, o 102 é problemático porque é crente. Aí para você sai de boa, ser, né, o associável, aí você fica calado. Está vendo ali a injustiça, você está vendo a ilegalidade, você fica calado. O secularista, ele se adapta, ele absorve a percepção da vida, a estrutura do mundo. Tem irmãos, inclusive, que entram nessa competição de setor de trabalho como se fosse um ímpio, usando de todas as ferramentas que um ímpio usa para destruir o colega por causa de um cargo. Por quê? Porque é secularista, ele quer a função. E aí eu vou fazer o que for necessário. O secularista, ele também acaba endurecendo o seu espírito para Deus e enaltecendo o seu próprio espírito. Não é fácil encontrar um secularista, porque ele vai falar dele, das realizações dele, da posição dele, de onde ele está, onde ele mora, o que ele tem, e pouco de Deus.
Por quê? Porque esse prazer, esse bem-estar, esse sucesso, essa felicidade, irmãos, o crente é feliz. Mas felicidade não é ausência de aflições, de lutas e adversidades. Mas a gente absorveu de tal forma a sociedade que a gente também vive uma felicidade fake. O casamento está destruído, mas a foto no Facebook, no Instagram, está lá com das mãos. Né? Eu fico olhando assim. Não é julgamento, não. É a certeza de que as pessoas estão vivendo por conta de uma imagem. E o secularista, ele absorve isso. Um crente descomprometido secularista, ele é desatento aos princípios impostos pelo mundo. Foi preciso mandar para Esther uma cópia do decreto para ela saber o que se tratava. Ela está desatenta. Inúmeras pessoas servindo. Certamente havia também os preconceitos de mulheres dentro do palácio. Ela também estava lá no cantinho dela, não podia se envolver. Se era para chegar perto do marido, ela tinha que ter uma autorização dele. Imagine as demais coisas. Então ela estava ali também, distraída. Porque o crente descomprometido, ele absorve muito bem os valores do século e acaba não percebendo que ele está estimulando ou está disseminando os valores que são anti-Deus. De tal forma que a gente absorve algumas coisas, alguns valores da sociedade que são relativos, e a gente absorve de forma muito natural. Quer ver um exemplo disso? O pessoal fala com muita naturalidade, casal gay. Casal gay. Há um etimólogo, conhecidíssimo aqui no Brasil, Antenor, ele tem inclusive um dicionário, chamado Dicionário da Língua Portuguesa. Ele fazia parte de uma das cadeiras da Academia de Letras do Brasil, e ele disse que é incompatível a palavra casal gay, porque a palavra casal é etimologicamente para um homem ou uma mulher. Ele sugere que seja par gay, mas hoje a gente está vendo o pessoal falar casal gay, e a igreja também falando. A gente vai aceitando as coisas assim naturalmente. Aí a gente vai ver as várias variáveis de exibições midiáticas, principalmente a televisão, um bocado de coisa sendo enxertada na nossa cabeça, dos valores que são relativos ao mundo, e a gente está vendo aquilo, muitas vezes a gente até está torcendo contra aquelas coisas que está sendo impostas ali, que são coisas anti-Deus. Não tem uma propaganda da Boticário, da Coca-Cola e tantos outros grandes e megas empresas aqui que não esteja incutindo algum valor ante Deus. Ah, pastor, então a gente não vai comprar mais nada no Boticário? Irmãos, a gente não vai comprar quase nada mais, porque a maioria das coisas dessas grandes empresas estão dentro de uma agenda global. O crente descomprometido, ele vai sempre mensurar os riscos de sua identidade e de sua fé. Se eu for dizer que eu sou judia, eu vou morrer. Se eu disser lá no trabalho que eu sou crente, o pessoal, você é crente? Aí vão me discriminar. Se for possível, até aquela promoção não vai vir para mim, porque eu sou crente. Eu não posso me posicionar lá em casa não, na minha casa, meus familiares não, porque o pessoal cai matando em cima de mim. Então, para não ter conflito, para não polarizar, são as palavras de hoje, né? Eu fico calado, e aí vai absorvendo os valores. Aí vem um primozinho falando com outro primo, fulano, cadê fulano com a esposa? Minha filha, já larguei, a fila anda. Aí você está ali ouvindo aquilo, fica ali calado, porque você não pode se posicionar. Anti-divórcio,
Porque se você se posicionar anti-divórcio, o pessoal diz que você é radical, que você é direitista e vai... Aí você fica calado ali ouvindo. E a igreja está se calando diante dos grandes clamores da sociedade. Quando não é isso, também levanta uma voz polarizada, criticando tudo e todos, quando na realidade nós deveremos confrontar com a verdade, seja que partido for. Mas a gente fica avaliando o risco, porque nós estamos mais preocupados em perder a nossa vida aqui do que ter a nossa vida na glória. Nós estamos vivendo muito para esta vida. Os irmãos sabem que eu amo ser casado e não podia ser solteiro. Não nasci para ser solteiro, viu, cônsul? Eu nasci para ser casado. Foi uma das melhores coisas que Deus me fez, me presentear com um casamento. Gosto de ser casado, não penso de forma nenhuma em me divorciar. Olha que eu não sou mil maravilhas, não é? Não sou Síbel aqui que falou uma declaração de amor aqui domingo passado para Emily. Vou te dar tudo, né, Emily? Uma bicicleta velha, um rádio quebrado. É uma das coisas preciosas que nós temos nessa vida, é o casamento, quando é casado de forma bênção. Irmãos, quando casa com a pessoa errada, é um problema. Que só tem uma solução de 2 braços. Ou você orar para o homem morrer, a mulher morrer, ou você morrer. A realidade é essa. Ah, pastor, mas é porque tem aquele jeitinho ali, dá para a gente fazer aquela coisa, porque não há incompatibilidade. Ô, meu amigo, tinha que pensar isso antes. Tinha que ver, mas estava com olho brilhando para a cor dos olhos, do cabelo, não é? Olhando as coisas formosas, isso tudo vai passar. Irmãos, eu não tinha um cabelo branco. Tem hora que eu me pego assim, coisa que eu fazia há 20 anos atrás, não estou fazendo mais, e eu só estou com 40 e... Quanto é que tem mesmo, pai? 49, né? 48 anos. Eu no outro dia estava conversando com o Guilherme, eu disse assim, meu Deus, daqui a 10 anos eu faço 60. 60 anos. Irmãos, essa carinha esticada que eu tinha no passado já está enrugando. E por mais que eu fique botando um negócio lá no rosto, é para ter que bota. Um cremezinho, não tem jeito. Esse cabelo vai ficar branco, Rubinho. Não sou contra as irmãs pintar o cabelo não, viu? Mas aí a pessoa casa, acha, mas não consegue identificar, não consegue ver as deficiências, o traço que esse indivíduo vai trazer, já está iminente diante de si, mas a gente não consegue ver porque está muito apaixonado. Aí quando casa, primeira semana de casado, eu quase caía da cama, não dormi direito. Eu nunca dormi com ninguém, achando aquele negócio estranho. Se eu chego para lá, eu posso bater nela, derrubar. Se eu chego para cá da cama, ficar tenso. Uma coisa boba. Porque a gente ainda estava se casando. E ainda estamos. Casando o tempo todo. Mas não, pastor. Eu pensei que fulano você pensasse antes. Mas não tem um jeitinho aqui, essa vertente aqui para o divórcio. Não tem não. Eu nunca vou ser a favor do divórcio, exceto o que a Bíblia diz. E eu já deixei isso muito claro e deixo claro uma série de fatores que a Bíblia fala, e eu vou defender. E aí eu digo, nessa condição você tem direito, mas ainda há correção, ainda há restauração. Mas chega a alguns níveis que o que fere o que a Bíblia diz, que a gente não tem jeito, para a saúde da pessoa, espiritual, emocional e uma série de outras coisas, é melhor que fique só, se divorcie. Mas você sempre contra. E esses valores, eu já estou concluindo, esses valores que
a sociedade está começando a colocar isso de forma muito natural, porque tem riscos. Nós estamos também vendo no meio da igreja. Acho interessante. Essa semana fui comprar um coentro e tinha um irmão na fé comprando comigo e o rapaz do coentro falando: fulano lá, o cara tentou assaltar lá, aí assaltou um militar, ele tirou a arma, deu 2 tiros, o pessoal ainda criticou o policial. Aí esse irmão, que eu conheço que é irmão na fé, disse assim: é por isso que em nome de Jesus eu comprei uma arma. Foi. Aí quando falou isso, a antena sobe logo. Eu disse: foi mesmo, meu irmão, comprou essa arma para quê? Porque esse vagabundo, eu dou 2 tiros na cara dele. Isso não é tudo. Aí o rapaz que é índio, que vende, quando ele foi embora, disse assim: pastor, e pode isso na igreja? Eu ainda tenho que responder pelo comportamento dele. Pode isso porque ele é crente. O senhor também não é crente? É isso, é? Polêmico, né, irmãos? Polêmico. Mas tem crente aí que já está começando a tirar porte de arma. Sabe que um dos grandes problemas que a gente está vivendo hoje de segurança pessoal é o celular? O celular é um grande problema hoje. Para a insegurança dos marginais e pela falta de fé que o celular produz. Eu saía dia de sábado, 9 horas, no máximo 9 horas da casa de Patrícia lá em Brotas. Eu não tinha telefone em casa, nem tinha celular. O que é que a gente fazia? Joelho. Ela de lá, orando: Jesus, que ela chegue em paz. Inclusive, uma dessas vindas, eu nunca falei para ela, depois de casada que eu falei, uma dessas vindas eu cochilei no transporte. Quando eu abri meus olhos, estava lá no viaduto dos motoristas, o ônibus para a delegacia furtos e roubos, né, roubo de transporte. Aí eu falei: o que está fazendo aqui? Rapaz, roubaram aqui tudo, você estava dormindo. Eu digo: ô glória! Foi Patrícia que estava orando lá, dizendo: Senhor, que ele chegue em casa em paz. E eu também orava, e manhã orava de cá, mas hoje os crentes não. Chegou, está onde? Está onde? Já pegou onde? Tá, me liga. Está onde? Não confia mais em orar, pedir ao Senhor mais nada. Agora é só monitorando ali, e no GPS, viu? Que antigamente a gente: Senhor, guarda. Saía, ia para Brota, quando voltava, aquele ônibus vazio. Eu disse: meu Deus. Aí, quando não aguentava, eu cochilava, né? Quase 90%. Mas ficava ali ligado. Mas como todo mundo era conhecido, hoje em dia a gente fica monitorando tudo e deixa de orar. Faça as 2 coisas. Monitoramento. Está onde, meu filho? Tá. Jesus abençoa, guarda. A gente saiu de casa, a gente não sabe se volta. E o Senhor Jesus já nos dá uma atenção em relação a isso. Pode ser o melhor secretário de segurança pública, pode ser a melhor guarnição que nós tivermos no nosso estado, da polícia militar, da polícia civil. O Senhor diz que é em vão que guarda o sentinela. E temos aqui alguns policiais competentes aqui na igreja, mas eles são em vãos para me guardar. Mas o Deus que me guarda, a minha entrada e a minha saída, Ele é acima de polícia, Ele é acima de tiro, Ele é acima de delinquência, Ele é acima de qualquer coisa. Eu ando em qualquer lugar nessa cidade, pedindo misericórdia ao Senhor, pedindo guarda ao Senhor, e é desse jeito que vou e volto, e o Senhor me guarda. É isso. Não, porque eu vou naquele lugar que tem um posto. Não, meu irmão, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Viver secularizado, desatento aos valores do mundo, avaliando mais o risco de si mesmo do que a declaração da sua fé. E por final, Esther, ela orientada por um mentor espiritual. Esse homem orientado por Deus. Irmãos, eu vou falar de forma muito pessoal. Sei que está difícil. Vou até na contramão disso que eu vou falar. Mas nós precisamos de conselheiros, de mentores,
de gente que seja referência na nossa vida, porque esse alto índice de pastores suicidas, esses pastores com doenças emocionais, porque vivemos um ministério solitário. Vivemos um ministério com as nossas próprias dores e muitas vezes absorvida pela família, que traz danos irreparáveis. Filhos de pastores, filhas de pastores, mulheres de pastores, sofrendo, amargurada, porque é a única pessoa que absorve. Que o pastor tem a capacidade de chegar e dizer: eu estou chateado, estou magoado, estou com vontade de dizer umas duas para o irmão falando de tal, e ouve ali sem censura, sem preocupação. E olha que aqui na igreja eu nunca tive esse problema. Quando eu estou cansado, os irmãos sabem, quando eu estou chateado eu digo, e não estou nem aí porque eu sou humano. Mas tem igrejas aí que esses homens são tidos como super-heróis, estão ali se matando por dentro e são desconfiados. Eu luto há mais de 20 anos por um projeto de acompanhamento pastoral. É uma dificuldade para se juntar 5, 6 pastores, para a gente falar da gente, para a gente tomar um banho de mar, para a gente jogar um dominó, para a gente conversar as coisas da gente, sem nenhuma pré-julgamento. É difícil. E você precisa nomear um orientador, um conselheiro, alguém que seja de Deus. Não é a sua capacidade de raciocínio, não é a sua capacidade de resolução, não é gente que tem experiência, não é gente que é boa gente, não. É gente de Deus que você precisa nomear e dizer assim: essa pessoa eu vou pedir conselho, essa pessoa eu vou compartilhar da minha luta, porque nessa luta que nós estamos vivendo, ninguém vai conseguir sobreviver sozinho, irmãos. Alguém diz assim: eu tenho Deus, tenho sim, mas ele, quando olhou para Adão, disse que Adão estava só e fez um outro humano. Por quê? Porque nossas relações também são firmadas no âmbito da nossa humanidade. Então eu tenho que ter alguém para falar, alguém para compartilhar, mesmo que essa pessoa não tenha nada para me falar, mesmo que ela não tenha nada para compartilhar, mas eu tenho a certeza de que ela pode me ouvir e que vai orar por mim. Irmãos, não faça nada, não dê nenhum conselho, não dê nenhuma orientação, mas ore por essa pessoa. E sempre tem um. E aí Esther faz uma viravolta, que é uma verdadeira conversão, transformação de valores, de sentido, de globalização, de visão de mundo, de cosmovisão. Ela mudou tudo. Engraçado que a vida que era cheia de razão, de sentido, ela diz: agora, se for necessário, eu arrisco minha vida, eu quero a resolução disso, eu não vou levar em consideração o que o rei vai fazer, eu vou mesmo falar em prol do meu povo. Já deixou aquela visão própria, aquele olhar só para ela, o seu mundinho, o seu contexto só. Agora vou olhar para o outro. E a conversão traz autoridade. Ela sabia que ela corria o risco de se encontrar ali. Mas a mesma expressão, quando ela chega no palácio, estrategicamente, ela conhece o marido que tem, ela sabe quais são as nuances daquele homem, então ela se veste bem, fica ali perto, como não quer nada. E quando ele olha, a palavra diz que ele viu graça em Esther. É dessa forma, irmãos. Não foi porque Esther era ali a esposa dele, não é porque Esther estava ali no lugar certo, não, é porque Esther tinha a graça de Deus. E ele disse: o que é que minha rainha está fazendo aí? Vem cá, minha rainha. Ela teve autoridade para correr o risco de vida. Prova de conversão. Conversão nos dá empoderamento para viver e para fazer diferença, para mostrar nossa identidade. E ela, o que falava antes e que não via conhecimento nenhum, agora ela chega para o rei e diz: meu povo, eu e o meu povo. Identidade judia. A conversão traz mudança de estilo de vida. O que é centrado em si mesmo passa a ser centrado em Deus. Nem que eu corra risco de vida. Perecer, pereço. Mas eu vou falar em favor do meu povo. Conversão nos dá autoridade. Eu vou sim, Mordecai, vou falar com o rei. Conversão dá empoderamento para viver a identidade em Deus. Meu povo, eu tenho plena ciência, irmãos, de consciência, de que as coisas precisam acontecer nesses dias, não pela minha influência, minha posição, minhas posses, minha riqueza. As coisas precisam acontecer nos dias de hoje, nesse mundo caído, na minha vida, na vida da igreja, sobre o poder de Deus.
Você não vê em nenhum momento a palavra Deus no livro de Esther, mas você vê todo o tempo Deus agindo. Questões espirituais se tratam de forma espirituais. E o que nós estamos vivendo como sociedade caída é algo espiritual. Com quem você se identifica? Com Mordecai, que caracteriza traços de um verdadeiro discípulo? Ou Esther na sua primeira fase? Porque graças a Deus ela, orientada pela palavra do Senhor através de Mordecai, ela mudou a sua percepção. Senhor, os dias são difíceis. Tem irmãos que estão aqui, que estão passando por luta que o outro nem sabe. E lutas grandes. Nós estamos tão absorvidos com corre-corre, com as atividades, com tanta coisa que a gente está envolvido mesmo. E a gente tem esquecido um dos principais pilares da igreja, que é a comunhão, é a unidade, é o se importar com o outro. Nos liberta disso, Senhor. Faz a gente resgatar o sentimento de igreja mesmo, que é pertencimento, que é corpo. Que o Senhor diz em sua palavra que se aquele membro se achar tão inferior, mas ele é tão útil. E que o Senhor não coloca nenhum dos membros com a mesma perspectiva funcional que o outro, porque cada um tem a sua importância. Mas não deixamos de ter a visão de inter-relação. Eu tenho me assustado, Senhor, com essa liquidez que as pessoas estão tratando a sua igreja. Que se o pastor falar alguma coisa, se aquele irmão não disse aquilo, outro, que não abraçou, se não acolheu, saem da igreja como se troca de roupa. Mas igreja é a gente se preocupar com o outro, é viver o outro dentro da liberdade, do respeito, dos limites, das fronteiras individuais, sem dúvida. Mas nos faz viver de fato, de verdade, o que é a igreja nesse contexto de mundo caído, porque nós estamos muito absorvidos com esse século. E de tal forma que o Senhor nos levanta para estar ministrando em um texto que parece que não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver com a história, mas fala muito para hoje. E que o Senhor precisa nos despertar para a condução que a igreja está caminhando. Nos dá essa consciência, Senhor, e muda a nossa história. Nós precisamos de fato, de verdade, viver igreja e se sentir útil e parte dessa congregação e responsável pelas vitórias e também pelas lutas. Pai, tira de nós esse sentimento de individualidade, de achar que a igreja tem que estar enquadrada no meu bem-estar, na satisfação da minha fé, que me leva e leva meus irmãos a entenderem que igreja é um corpo de mutualidade, onde eu não me preocupo apenas comigo mesmo, mas eu me preocupo com o outro. Me ensina a orar mais, a ter discernimento para compreender que esse século é um século que caminha ultimamente a passos largos para a morte, para o inferno. E vão para o inferno com suas ditas liberdade de expressão, liberdade total e liberal. Eles vão ser acorrentados e aprisionados eternamente no inferno. E que a gente precisa declarar nossa identidade. Sei que nós somos sociáveis. Sei que no setor de trabalho é complicado a gente ficar trabalhando sozinho.
mas a luz sempre ilumina quem está em trevas. E haverá sempre uma identidade de alguém que vai ser atraído por nós. Mas não nos deixa, Senhor, sermos omissos, esconder a nossa identidade em nome de uma socialização, de uma aceitação, de um acolhimento nesse setor de trabalho, seja ele qual for. E sei que muitos dos meus irmãos que estão aqui estão em locais de trabalho hostis e difíceis, lugares secularizados, mas que eles não, de forma nenhuma, negociam a sua identidade. E essa identidade vem com valores, com princípio, com cosmovisão, com prática, com estilo, com forma de falar. Vem com tudo isso e vem também com simpatia, porque o Senhor era simpático. Mas nunca vamos negociar a verdade do Senhor. Ajuda também essa geração dos nossos irmãos e irmãs jovens, e essa geração de criança que está chegando. Senhor, aos pais, aos seus responsáveis, a inculcar a Tua palavra na vida desses irmãos e dessas crianças que serão também alcançadas pela Tua graça em suas consciências. Porque vão viver uma geração dificílima, onde as coisas serão tão normais e naturais, e que eles precisarão ter autoridade, serem verdadeiramente empoderados pelo Teu Espírito, para não se curvar a esses valores que nós já estamos, como adulto, tendo dificuldade de confrontar. Senhor, será a geração mais difícil na história. E a nós, enquanto pais, precisamos aumentar nossa vigilância, o nosso diálogo, o nosso acolhimento aos nossos filhos, sejam eles ainda criança, como já chegando da adolescência para a juventude. Senhor, nos dá um discernimento e faz da nossa casa um palco do Teu altar, para que ali eles sejam seguros. E já constitui, Senhor, de forma profética também, essas futuras famílias dos Teus filhos, das Tuas filhas, bênção, para que continuem sendo faróis, mesmo em um mundo predominantemente de trevas. Nos ajuda. E nós, enquanto igreja, organização aqui, Senhor, nos ajuda também a olhar para o nosso contexto e não se dobrar aos valores secularistas. Nos ajuda, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pela presença dos nossos irmãos, que a gente põe em prática, em nome do Senhor Jesus.